Imagina você aqui em São Paulo, acorda achando que vai pra padaria porque é sábado com a sua família, aí você pega o celular e de repente você vê que o ex-presidente da República foi preso de novo. Só que agora não é mais tornozeleira eletrônica não, nem prisão domiciliar. Foi realmente na sede da Polícia Federal. Enquanto isso, do lado de fora, tem gente passando a noite em vigília, chorando, orando, gritando liberdade, democracia. E ao mesmo tempo, a imensa maioria do Brasil tá fazendo o quê? Tá trabalhando, tá pegando ônibus, tá cuidando de criança, tá pagando boleto, gente. Hoje eu quero olhar para essa cena e fazer uma pergunta um pouco diferente. Em vez de discutir se ele foge ou não foge, a gente vai perguntar quem realmente herda o legado político de Bolsonaro. E mais, o que esse legado tem de tóxico para a democracia e o que essa prisão muda de verdade no seu bairro. Se esse tipo de conversa te ajuda a organizar as ideias no meio da bagunça, já se inscreve, gente. Me ajuda muito a inscrição de vocês. Ajuda a gente a crescer com isso. A gente está lutando aí pela monetização, tá? E se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com quem você gosta e não esquece de deixar o seu comentário, que isso é super bom pra gente. A gente também entende o seu ponto de vista. Mas depois da vinheta eu vou organizar o filme pra você. Voltando, gente, Jair Bolsonaro não foi preso do nada, tá? Ele já tinha sido condenado a 27 anos de prisão por participar de um complô de golpe de Estado, naquelas ações ligadas ao 8 de janeiro, a tentativa de virada de mesa de eleição. Todo mundo aqui já está bem informado sobre isso, eu acredito, tá, gente? Mas lembrando um pouquinho aí do que se passou. Em 2022 teve a derrota dele nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, 8 dias depois da posse, teve os ataques em Brasília. Em 2025 começou a condenação por complô golpista. Em 2025 também ele foi decretado para ele, né, a prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica e depois teve a prisão agora preventiva na Polícia Federal. Depois da condenação veio a decisão de colocar o ex-presidente em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica. Era a ideia de, ok, você está condenado, mas vai cumprir em casa com monitoramento rígido. Aí entram dois elementos que mudam tudo. Primeiro, a investigação da polícia e dos órgãos de monitoramento que apontam sinais de violação da tornozeleira. E aí, gente, o próprio Bolsonaro admite que usou um ferro de solda no equipamento. Ele tenta explicar como uma curiosidade dele. Ele queria ver o que acontecia, mas juridicamente isso é muito grave. Olha o estado que ficou essa tornozeleira eletrônica. Gente, dá uma olhada nisso. Aliás, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou não. Tô limpando aqui, vai. Boa noite, não. Tudo bom? Tá aí, gente, vocês viram o vídeo fornecido ali pela Justiça com as imagens que mostram
a tornozeleira aplicada na perna do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma policial, então, inspecionando o material. Fica muito claro aí pela imagem que a pulseira, a cinta que prende a tornozeleira na perna do ex-presidente está intacta, sugerindo ali que não houve ali alguma tentativa de cortá-la, remover o equipamento da perna do ex-presidente, mas sim um esforço para violar a caixa. Segundo, que eu queria falar para vocês é o contexto. Não é qualquer pessoa mexendo no equipamento de monitoramento, é um ex-presidente, gente, já condenado por tentativa de golpe, que já está cercado por gente que fala abertamente em fuga, em asilo e embaixada, em resistência. Não vamos esquecer da fuga do Alexandre Ramagem, né, no mesmo final de semana. Né? E aí, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes ele olhou para o conjunto. Condenação por complô golpista, tornozeleira violada, o risco de fuga, vigília permanente na porta de casa, servindo de palco político e também com problemas de segurança, reclamação do condomínio. E aí ele decide converter isso em prisão, de prisão domiciliar para prisão preventiva na Polícia Federal. Gente, como que funciona essa prisão? Não é uma cela comum com 20 pessoas, é praticamente um quarto de hotel. É uma sala especial dentro da Polícia Federal em Brasília, em que a gente chama de Sala de Estado Maior. A Sala de Estado Maior é um espaço com mais ou menos 12 metros quadrados, onde tem cama, televisão, um frigobar, ar-condicionado e um banheiro privativo, pessoal. É um privilégio? É um privilégio. Mas dentro da lei prevista para ex-presidentes, altas autoridades, advogados e militares de alta patente, esse privilégio existe. O ponto central aqui não é o conforto da sala, é o recado que a gente quer passar. Um ex-presidente condenado por tentar dar um golpe pode ser preso num Estado de Direito que continua funcionando. A democracia não acabou. O Supremo Tribunal Federal não virou quartel. O Congresso continua de pé. E a vida no país segue normalmente, pessoal. Agora vamos lá para a porta da PF. Nos últimos dias a gente viu uma vigília permanente ali. Gente de várias partes do país, pastores, lideranças religiosas, políticos, todo mundo tentando transformar aquele pedaço de calçada em palco de resistência ao que eles chamam de injustiça. Só que uma cena específica virou um retrato perfeito do bolsonarismo em 2025. Um pastor, pessoal, pegou o microfone na vigília e começou citando a Bíblia. E em determinado momento ele diz mais ou menos assim: vocês estão aqui chorando por um homem, mas ele abriu 700 mil covas na pandemia. Vocês não choraram por essas famílias. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Na hora, ele é agredido e expulso por outros apoiadores. Leva empurrão, leva tapa, chute, é carregado para fora. É armadilha. E também sofre acusação de estar fazendo tudo isso como uma armadilha para a esquerda poder ter argumento. Que trai o Estado brasileiro pedindo que outro Estado estrangeiro atente contra o Brasil. Gente que por irresponsabilidade, na melhor das hipóteses, fez com que 700 mil pessoas morressem, podendo evitar 500 mil mortes. Se tivesse feito o mínimo, essa gente não pode falar em nome de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas na verdade, gente, esse episódio só mostra 3 coisas. Primeiro, que uma parte da base do Bolsonaro transformou o ex-presidente num tipo de figura quase sagrada, um culto mesmo à persona. Você não pode nem como pastor lembrar das 700 mil mortes da Covid sem apanhar. Segundo, como essa mistura de fé, política e violência foi normalizada.
A vigília, em tese, era um espaço de oração. Na prática, vira um lugar onde a crítica vira motivo de agressão física. Então, não funcionou como deveria. O terceiro ponto é que esse movimento está em choque com o resto do país, que lembra muito bem o que foram a pandemia, as falas sobre gripezinha, o atraso na vacina, que direitos humanos não prestam, e é nesse caldo que nasce a disputa para quem vai herdar o espólio político do bolsonarismo em 2026. Vamos falar de quem vai falar em nome de Bolsonaro, pessoal? Michele Bolsonaro foi uma das primeiras a se pronunciar em relação à prisão. Ela fala da maldade humana, fala que confia na justiça de Deus e que não vamos desistir da nossa nação. É a construção de uma narrativa de mártir religioso e Bolsonaro passa a ser apresentado como alguém perseguido por causa da fé, não por causa dos atos que ele praticou como presidente. Bolsonaro é católico, tá, gente? Quem é evangélico é a Michele. Já Flávio convoca a vigília, fala em injustiça, organiza esse entorno emocional. Outros filhos aliados pegam carona, cada um tentando aparecer como o principal representante da família injustiçada. Ao mesmo tempo, alguns governadores de direito também entram em cena, e aqui a gente não pode deixar de apontar Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que, por exemplo, criticou a prisão e fala em atentado à dignidade humana, enfatiza o estado de saúde de Bolsonaro e tenta se posicionar com uma voz sensata que defende o aliado. Mas a gente bem sabe o que ele quer, não é verdade? Então essa é a pergunta. Quem quer o mesmo que ele? Quem quer o legado? A Michele? Os filhos? Ou será que vai acabar indo mesmo para um governador da direita? Todo mundo jura que está defendendo o Bolsonaro, mas na prática todo mundo também está em campanha política para as eleições presidenciais. Campanha para quê? Para herdar esse eleitorado dele, a bênção dele. Porque uma coisa já está dada. Bolsonaro não volta às urnas como candidato viável tão cedo, pessoal. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Vamos aceitar isso aí. Se você gosta dele, não aceitou, não entendeu, ele não volta tão cedo, tá? Inelegível, condenado, preso, a sucessão da extrema-direita já começou. Agora, lá fora reverberou muito a questão sobre a prisão de Bolsonaro. Então a gente vai sair um pouco agora da nossa bolha para verificar o que aconteceu. A gente tem aqui várias manchetes de veículos internacionais que mostram que a imprensa internacional não está lendo isso como uma perseguição a um conservador, não. O enquadramento lá fora é muito direto. O ex-presidente é condenado por complô de golpe, preso por violar regras da prisão domiciliar e oferecer risco de fuga. Nos Estados Unidos, o The New York Times disse que o risco de fuga foi um dos fatores determinantes para a ordem de Moraes. O espanhol É o País destacou que Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. E o argentino Clarín trouxe detalhes sobre a sala no prédio da Polícia Federal para onde Bolsonaro fue levado. Esta hora en el mundo es noticia: Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue encarcelado. Y lo condujeron hasta la sede de la Policía Federal. El expresidente Jair Bolsonaro ha sido detenido de forma preventiva en una cárcel de su país. Isso importa? Claro que importa. Sabe por que importa? Porque mostra que o Brasil está tentando responder institucionalmente a uma tentativa de ruptura democrática. Não é uma novela interna apenas. É o caso de estudo de como as democracias reagem a líderes que tentam subverter as regras de jogo. É um caso de estudo para o mundo. E aí vem o Trump. Um repórter pergunta sobre a prisão do Bolsonaro a ele e ele responde seco. Donald Trump comentou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Are you worried about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing to hurt us? Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. Too bad. Que pena. Para a base bolsonarista, isso vira símbolo de apoio. Tá vendo? O líder da direita mundial está com ele. Mas, gente, vamos olhar de fora. Também tem outra leitura. É um ex-presidente americano que também tentou empurrar as instituições ao limite, tratando a prisão de um aliado como algo quase banal. É uma piscadinha de olho para uma parte da sua base interna, não uma análise séria da situação brasileira. E a pergunta que fica é: a gente quer
que o futuro da nossa democracia seja guiado por esse tipo de sinal de corredor, ou a gente quer regras claras que valem para todo mundo, inclusive para ex-presidente? Vamos juntar essas peças. Primeira camada, a gente tem o legado eleitoral de Bolsonaro. Quem vai tentar ser o novo rosto desse campo? É um filho? É um governador, como Tarcísio? Algum outro político que hoje está mais quieto, esperando o momento certo de dar o bote? Segunda camada já é o legado tóxico. A normalização da mentira como ferramenta de governo, do flerte com o golpe, o machismo, a homofobia, o desprezo pelas mortes na Covid, a ideia de que se for para eu ganhar vale tudo. E tem ainda uma terceira camada que é o legado institucional, pessoal. Um Supremo que, com todas as críticas que a gente pode fazer, decidiu condenar e prender um ex-presidente por tentar derrubar o resultado de uma eleição. Isso é inédito na nossa história recente e manda um recado para frente. Só que tem um detalhe que eu acho simbólico demais para ignorar. Enquanto uma parte do país passou a madrugada na porta da Polícia Federal, o sábado da maioria foi realmente um sábado normal. A vida não parou. Não teve greve geral, não teve caos nas ruas, não teve colapso institucional. Essa seja a maior prova de que o bolsonarismo, apesar de barulhento, talvez não é o centro da vida do país. A família Bolsonaro vive em pé de guerra consigo mesma, com as instituições, com a imprensa. Mas o Brasil segue em frente. Para você, o que é mais perigoso hoje? É um ex-presidente que testa o limite da lei e acaba preso? Ou é um país que começa a achar isso normal, desde que seja contra o lado errado? Comenta aqui embaixo como essa história está aparecendo aí, no grupo da sua família, na igreja, no trabalho, ou mesmo na sua timeline. Se esse plantão te ajudou a organizar as ideias também, pessoal, deixa um like, a gente está precisando bastante para chegar no nosso objetivo e a gente está quase lá. Então, se você gostou, inscreva-se, ativa o sininho caso você queira receber as notificações e também comenta deixando a sua opinião ou deixando o seu like, tá bom? Assim a gente tem uma noção do termômetro. E manda esse vídeo para alguém que ainda acha que tudo isso é só briga de torcida. Eu acho isso interessante para você depois entender como essa pessoa reage, tá bom? It's too bad.